Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bom, por aqui tudo ótimo. Para quem não me conhece, sou Messias Carvalho. Para quem já me conhece, continuo sendo Messias Carvalho do mesmo jeito. Vamos lá direto ao ponto. Senhores, eu vou ensinar para vocês a forma correta da gente fazer um aplicativo no Bubble. Ou melhor dizendo, como não existe muito a questão do certo ou errado no meio da programação, desde que o resultado final esteja em funcionamento, porém, alguns implicam mais problemas, outros não. Então, eu vou ensinar uma forma que eu acho mais prática, mais fácil, tanto para construir, tanto para uma futura manutenção do seu aplicativo, tá? Esse conceito que a gente vai aplicar aqui, ele não é válido somente para o Bubble, ele é válido para qualquer outra plataforma no code, ou válido principalmente para o código, né? Um termo que já vem aí do código, que é um termo chamado DRY, Don't Repeat Yourself, não se repita. Esse é o termo que a gente vai utilizar para fazer construção de aplicativos, né? Então vamos lá, olha só, eu vou mostrar aqui para vocês, eu estou aqui com duas páginas, tá vendo? Painel 1 e painel 2. Vocês vão ver que eles são simples, eu tenho uma lista de produtos, eu consigo adicionar um produto com descrição, com uma categoria puxando aqui, com a imagem que eu não vou colocar e salvei. Tá aqui meu produto, eu edito, eu excluo e veja que aí a gente tem algumas referências internas aqui dentro. Por exemplo, aqui eu estou numa página de produtos que eu tenho referência à minha lista de categorias, que eu posso criar uma nova categoria aqui por esse pop-up, tá? Eu tenho uma referência lá na minha página de categorias que está aqui. Dentro das categorias eu posso criar uma nova categoria, certo? Colocar uma imagem, mas eu vou salvar ela aqui. Dentro dessa categoria, posso editar, posso excluir, ou seja, eu tenho o CRUD de cada elemento. E dentro de cada uma delas, eu vou listar os produtos que cada uma dessas categorias contém. Então aqui eu estou listando esse produto e posso adicionar por aqui, que faz referência ao meu produto, lembra? Então eu faço referência de novo ao pop-up de adicionar produto. Assim como dentro desse pop-up, eu faço referência novamente ao meu pop-up de criar categoria. Então nós estamos entrelaçando informações aqui dentro, tá? Então, veja só, tem aqui o Repeat Group, que repete praticamente as mesmas informações que tem aqui de produtos. Simples. Nós temos a página 1 e temos a página 2 idêntica. Você vai ver que não tem diferença. Aqui eu adiciono, aqui eu tenho referência à categoria, aqui eu edito e excluo. Nas minhas categorias eu adiciono, eu tenho referência aos meus produtos, da mesma forma com a possibilidade de adicionar, editar e excluir. Perfeito? Bom, vamos lá para o nosso editor. Eu estou aqui com o nosso painel 1. No nosso painel 1, vamos observar o seguinte, como que está a construção dele aqui. Tá? Eu tenho o meu sidebar, certo? Que é um flutuante. Eu tenho o corpo, que dentro do corpo vai conter cada grupo, né? Por exemplo, o grupo de categorias. É o grupo de categorias aqui, ó, que vai ter as ações de cima, repeat group, e eu estou trocando a visualização de cada um desses grupos de acordo com o menu que eu selecionar. Então, quando o painel menu selecionado for categoria, a minha categoria fica visível, e quando for produto, o produto fica visível, e eles nascem invisível. Até aqui, simples. Então, dentro de cada um desses grupos, nós temos todos os componentes deles aqui dentro. Dentro do grupo categoria, você tem o primeiro agrupamento, que é o do título, do botão. O segundo agrupamento, que vem o Repeat Group com as informações. E dentro do Repeat Group, todas as informações. Assim como, da mesma forma, para o nosso grupo de produtos, praticamente a mesma estrutura. E claro, nós temos aqui os auxiliares, são os pop-ups, né? Os pop-ups para cada item. Eu tenho o pop-up de adicionar e editar a categoria, isso já unificado em um só pop-up. Aqui a gente já fez até um dos conceitos de Don't Repeat Yourself, né? A gente não vai repetir um pop-up para adicionar e um pop-up para editar, sempre que eles têm praticamente as mesmas configurações, né? A diferença é que um adiciona, o outro edita o próprio item. Então, nós temos já um componente apenas, um pop-up apenas para fazer essa função. Temos o nosso pop-up de excluir a categoria, do detalhes da categoria. E veja, dentro do detalhes da categoria, nós temos aqui, ó, dentro do body, o grupo novamente. Nós temos um outro grupo que tem aquele agrupamento dos botões,
Temos o agrupamento do repeating da categoria, do repeating group de produtos. Para quê? Para mim pegar, buscar os produtos filtrados pela essa categoria do pop-up, né? Então nós temos outro componente, né, repetido já, porque esse componente de produtos é o mesmo daquele lá de produtos, de certa forma, eles têm as mesmas funções. E assim por diante, né? Assim como todos os outros pop-ups de adicionar e editar produto e de excluir o produto. Então veja só, aqui a gente tem um painel simples com duas páginas, uma de produtos e uma de categoria, com coisas simples, que são apenas um CRUD. E com isso a gente já acumulou bastante elementos nessa página. Imagina isso com uma lista cheia dentro desse sidebar, dentro desse menu, cheio de outros componentes. Essa sua árvore de elementos, ela vai listar, você vai rolar ela para baixo aqui de tanto componente, tá? Esse é um dos grandes problemas. Outro grande problema, obviamente, é a questão da repetição do mesmo item, como por exemplo aqui o produto. Aqui no produto nós temos esse repeating group, né, que mostra esses produtos aqui agrupados pela categoria, só para vocês lembrar, ó, agrupado pela categoria, e lá na categoria nós temos ele novamente aqui com o mesmo design, inclusive até aqui está repetido também a categoria, é o mesmo que eu copiei e colei, tá bom? Só que a gente duplicou quando fez o copiar e colar. Quer dizer que no detalhes categoria, isso aqui é um outro workflow e esse aqui é um outro repeat group. Aí acontece um problema. Quando eu fizer uma alteração, por exemplo, de adicionar um novo campo no meu produto, por exemplo, valor. Aí eu quero inserir o valor aqui nos meus produtos. Eu vou inserir ele aqui e eu tenho que lembrar que lá nas minhas categorias eu tenho também esse repeating group de produtos e que eu tenho que adicionar lá também. Fiz dois trabalhos para uma coisa só. Então aqui eu me repeti. Isso considerando que a gente fez apenas uma edição, né? Então imagina isso a uma grande escala, um grande problema. Então já vimos aqui uma grande base do problema que vai ocorrer. Eu vou mostrar para vocês agora o nosso painel 2. É o painel... Isso, aqui que está trocado. Painel 2. No nosso painel 2, o que nós temos? O nosso sidebar, tá? Normal. E o nosso bar, o que nós temos? Um componente para produtos e um componente para categorias. Aí você vem no componente de produtos e você não consegue abrir mais ele. Fala, pô, mas o que é isso? Do que se trata isso? Que mágica é essa? Cadê os pop-ups aqui? E esse painel 2 está funcionando aqui, ó. Esse aqui, ó, painel 2. Tá aqui os itens, tá aqui os pop-ups. Cadê esses pop-ups? São elementos reutilizáveis. Essa é a forma que o Bubble trabalha para a gente não se repetir. Elementos reutilizáveis que a gente cria aqui, ó. Aqui onde tem suas páginas, você tem suas páginas principais, a qual você faz uma navegação de uma página para outra quando você cria uma página diferente. Então ele atualiza o URL, faz um novo carregamento. E aqui embaixo você vai ver Reusable Elements, elementos reutilizáveis, que a gente pode criar elementos reutilizáveis. Esses elementos reutilizáveis é como se fosse um grupo ou uma página que você pode usar ele em qualquer outro lugar. E onde eles ficam aqui? Fica perto dos nossos componentes. Estou aqui no nosso painel, tem todos os componentes. E lá embaixo você vai ver os Reusable Elements. Ou seja, eu estou no meu painel 2 e eu tenho acesso a eles aqui. Eu posso pegar e inserir qualquer um desses elementos reutilizáveis nessa página. Se eu for lá na minha página de index, que a gente nem viu ela aqui, está aqui, ó, os meus componentes, eu posso inserir ele aqui na tela. É o mesmo. Tá bom? Qualquer lugar eu insiro ele. Aí, vamos lá destrinchar o que tem dentro desses componentes. Aí o meu produtos aqui, ó, que é um componente reutilizável, eu vou abrir ele aqui, ó, produtos. Aí sim, dentro desse componente, a gente vai ter tudo relacionado a produtos. Por exemplo, o pop-up de adicionar e editar. Aqui é o de categoria, que é um auxiliar também, já vou falar sobre ele. Temos o nosso container com aquela estrutura, ó, o grupo primeiro, o grupo segundo, com os repeating group das informações. E o pop-up de excluir. Está tudo centralizado no pop-up de categoria. Eu sei que tudo que tem aqui nas minhas árvores, e olha só que ficou uma árvore bem pequena de elementos, é relacionado aos produtos. Lá nas categorias nós temos a mesma estrutura, nós temos o container principal e os pop-ups que vão auxiliar ali o CRUD, né, inclusive de detalhes.
Então, isso aqui, você já reduz drasticamente a sua árvore de elementos para isso, né? Então, tudo aqui dentro, estão embutidos lá dentro. E mais, a gente ainda consegue fazer mais do que isso, não só ajudar você a melhorar a estrutura do seu aplicativo, há uma manutenção também, é claro, mas você pode colocar um elemento reutilizável dentro de outro, para você cruzar essas informações que a gente fez, tá? Por exemplo, na minha página de produtos, olha só, vou abrir aqui produtos, deixa eu só atualizar. Quando eu estou criando um novo produto, eu vou colocar uma categoria, pode ser que eu não tenha essa categoria criada, eu quero criar ela nesse momento aqui. Só que veja, lembra que eu estou dentro do elemento reutilizável de produtos? Estou dentro desse elemento aqui de produtos, aqui eu não tenho acesso às minhas categorias, tá? Mas eu posso pegar e eu quero, por exemplo, adicionar uma nova categoria. Lembra desse pop-up? Esse pop-up é o de adicionar a categoria. Eu não vou duplicar ele, galera. Eu não vou criar um pop-up lá no meu reutilizável de categoria para adicionar. Eu vou criar um outro pop-up lá no meu reutilizável de produtos também para adicionar categoria. Porque os dois são iguais, os dois adicionam nome e imagem. Os dois salvam, os dois editam. Tá? Isso aqui você é se repetindo. Você junta, é um só. Se eu tenho um só que faz isso, ele é um elemento reutilizável. Então o que eu fiz? Criei esse pop-up de adicionar e editar categoria como um elemento reutilizável também. Então veja, o elemento reutilizável ele pode ser criado como tipo de pop-up, de grupo, de floating group, e que ele é do tipo pop-up. E pronto, aqui ele vai ter o nome, vai ter a imagem e as ações de salvar, simplificada dentro de um componente reutilizável. Ok? E agora eu posso pegar esse pop-up aqui, que é o reutilizável, e colocar ele em produtos, em categorias, em início, em qualquer outro lugar. Certo? Então aqui eu coloquei ele como reutilizável, olha só. Tá vendo que ele não tem aqui o maisinho de abrir a árvore de elementos? É um reutilizável. Tá aqui ele, ó. Só que você não consegue editar ele por aqui. Você pode clicar com o botão direito e editar o elemento reutilizável assim. Tá? Você vai navegar para ele. Então aqui eu embuti um elemento reutilizável já dentro de outro. Para justamente isso. Por quê? Se eu fizer alguma alteração na minha categoria, de repente eu não tenho mais só o nome, eu preciso adicionar a descrição dessa categoria. Eu vou fazer essa configuração, essa alteração, apenas no meu pop-up de editar categoria. Vou fazer aqui, ó. Pegar ele e vou jogar aqui para cima. Nós não vamos completar a ação, tá? Vou só mostrar para vocês. Digamos que a gente tem agora a descrição, tá? Descrição. Olha só o que vai acontecer. Você editou em um só lugar. Se eu for em produtos e adicionar e criar uma nova categoria, tá aqui a descrição. Se eu for nas minhas categorias e for criar uma nova categoria, tá aqui, é o mesmo pop-up. Tá? E veja um detalhe interessante, a gente tem mais personalização ainda. Eu não quero nem aprofundar tanto nisso aqui, cara, que senão vai explodir a cabeça de vocês. Esse elemento de categoria, observa o tamanho dele. Ele está um pouco maior do que o nosso elemento de produtos. Você ainda pode brincar ainda mais com isso, ainda mais personalização, tá? Dos reutilizáveis. Então, que nós já temos um componente dentro do outro. Outra forma prática que a gente pode adicionar um componente reutilizável, categorias. Quando eu clico nos detalhes da categoria, eu vou visualizar os produtos que estão relacionados a essa categoria. E veja, é o mesmo layout, a mesma configuração. Ou seja, eu inseri dentro de categorias, lá no nosso pop-up de detalhes, o próprio reutilizável do produto, ele inteiro, tá? Nesse caso eu pude inserir ele inteiro porque ele contém só os dados ali que eu quero mesmo. Os dois podem ter esses mesmos dados, tá? São os mesmos dados que eu vou mostrar nos dois, então tudo bem, eu inseri o componente inteiro. E junto com esse componente inteiro que eu coloquei lá, o que foi? Foi todos os pop-ups, galera, porque ele está dentro desse reutilizável. Então aqui eu coloquei o pop-up inteiro. E aí eu fiz uma jogadinha aqui. Por quê? Porque a gente precisa, aqui ó, no nosso produto, nós temos esse repeating group que lista todos os produtos. Já nas nossas categorias, quando você chama ele, e é o mesmo repeating group, lembra? Mesmo repeating group está lá, mesmo utilizável, a gente só tem filtrado pela categoria que está nesse pop-up. Então o que eu fiz aqui, ó? Os pop-ups, eles aceitam
parâmetros. Então vamos lá no nosso reutilizável de produtos. Reutilizável de produtos. Você vai ver aqui, ó. Aqui eles chamam propriedades, né? Na programação é mais comum chamar parâmetros. Então ele aceita aqui propriedades. Você pode adicionar uma propriedade e ela pode vir do tipo dinâmico, ou seja, pode ser um dado do banco de dados, pode ser um tipo básico, ou ele pode ser uma cor, você vai mandar para cá, opcional ou não, ou ele pode ser um checkbox marcado como true ou false. No caso a gente escolheu um dinâmico do tipo produtos e como uma lista. O que eu faço? Eu mando a lista que vai ser mostrada aqui para o próprio reutilizável. Tá? Olha só, a lista de produtos aqui, ó. Ele é um tipo dinâmico, é do tipo produtos, eu chamei ele de lista produtos e ele é uma lista, e ele não é opcional, ele precisa ser obrigatório. Porque esse reutilizável aqui, a função dele é mostrar os produtos aqui, então ele precisa ter uma lista de produtos. Então no meu repeating group, que eu estou listando esses produtos, de que eu pego eles? Eu não faço a busca aqui, eu pego direto do parâmetro que eu mandei para cá, né? Como que chama? Propriedade, da propriedade que ele mandou para cá. Então, olha só, produtos, lista de produtos, que é o nome que eu dei lá, agrupado pela categoria, certo? Então, quando eu chamei esse pop-up lá no meu painel, que eu quero listar todos os produtos, eu mandei search para produtos todos. Quando eu quis chamar ele lá nas minhas categorias de detalhes, o que eu mandei? Eu mandei para ele, que vai listar lá, a busca por produtos filtrados pela categoria, dessa categoria do pop-up aqui. Tá? Então, eu mandei a lista para lá antes, certo? Na criação do meu reutilizável. Então, dessa forma aqui, eu tenho também a unificação de um só componente. Então, se por acaso eu quiser editar esses produtos aqui, dizer que agora tem valor, agora tem 3 imagens, agora tem não sei mais o que, eu vou fazer essa alteração nesse pop-up e ela vai impactar aqui, aqui e onde mais tiver. Tá? Fiz apenas uma vez. Então esse é o conceito de forma talvez resumida, porque é bem complexo utilizar reutilizáveis, mas é a forma mais prática que você pode criar no aplicativo, não só no Bubble, mas qualquer outra plataforma ou código que você utilizar. Tá bom? Então, essa é uma forma que inclusive eu mostro lá no curso, a gente desenvolve sempre os aplicativos da melhor prática possível. Essa não é a única, é uma das, né? Nós temos várias boas práticas para construir uma aplicação. Para quê? Para que lá na frente você não encontre problemas no seu desenvolvimento, na sua manutenção principalmente. Tá? Porque todo aplicativo precisa de uma manutenção em algum momento. E esse é um grande problema, é onde começa a dar bugs. Se você tem elementos duplicados, você muda em um, esquece do outro e gera uma grande bagunça, né, pessoal? Então, essa é a forma mais prática, inclusive eu ensino isso lá no nosso curso de Bubble, que já está bem completo, estou adicionando aulas aí frequentemente por lá, tá? Então, se caso vocês tiverem interesse também de aprender mais sobre o desenvolvimento de aplicativos na plataforma Bubble, temos lá também, além dos cursos de Glide, que também estão sendo atualizados em 2024, né, no modelo 2024. Então é isso, pessoal. Eu espero que isso tenha ajudado vocês de alguma forma. A gente se vê em breve. Até a próxima.